Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje, iremos conversar sobre a importância do letramento em saúde na obtenção do consentimento informado. E para isso, estamos aqui com o Ronaldo Piber. Ele já esteve aqui conosco em janeiro de 2022, falando sobre o consentimento informado na perspectiva jurídica e do letramento em saúde. O Ronaldo é advogado e é licenciado em Ciências Biológicas. Ele é mestre em Direito Médico pela Universidade de Santo Amaro, é especialista em Bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é membro da nossa Rebraus e é criador do perfil do Instagram Consentimento, Letramento em Saúde. Ele vai falar sobre o tema da sua dissertação de mestrado. No dia 26 de junho de 2023, o Ronaldo defendeu a sua dissertação de mestrado no primeiro e ainda único programa de mestrado acadêmico em Direito Médico do país, sob coordenação do ex-ministro Ricardo Lewandowski, na Universidade de Santo Amaro, em São Paulo, e sob a orientação do professor Dr. Clóvis Francisco Constantino. Eu vou dar aqui um pequeno spoiler para preparar vocês para este episódio. A pesquisa abordou que na interação médico-paciente, a comunicação e a compreensão são os pilares do consentimento informado e que para fazer uma escolha baseada em fatos corretos, o paciente deve compreender as informações fornecidas pelo médico durante as consultas. A pesquisa explorou os processos envolvidos com o letramento em saúde como uma medida precisa da comunicação com os pacientes, independentemente de seu nível de escolaridade. Além disso, com base nas normas do negócio jurídico, determinou-se que a teoria era inadequada quando aplicada às ações existenciais, incluindo o próprio consentimento informado, pelo que se preferiu a sua designação como ato jurídico em sentido estrito. Então, ele propôs uma reinterpretação que expõe o consentimento informado como sendo um processo de comunicação com dois componentes, o processo de informação e o processo de consentimento. A atenção, então, se volta para o ato de consentir e para a pessoa paciente que consente, pois a autonomia só pode ser garantida quando se compreende o conhecimento prévio, o que pode ser evidenciado por meio do uso de estratégias de letramento em saúde. Olha só, gente, que conexão linda que o Ronaldo fez. Então, aqui está ele. Tudo bem, Ronaldo? Olá, professora Helena, tudo bem? Inicialmente aqui, se a senhora me permite, gostaria de fazer uma audiodescrição minha. Eu sou um homem branco, de estatura média, tenho em torno de 1,75 m, tenho cabelos e olhos e barbas castanhos e uso óculos de grau, né? E também eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez o convite de participar deste podcast, né? Mandar um abraço aos nossos amigos da Rebraus e um outro especial para você, né, querida professora Helena, que eu gosto tanto, eu repito todas as vezes que a gente conversa. Coisa boa, pois eu também, eu gosto muito. E, então, Ronaldo, vamos aqui começar a nossa entrevista. Eu vou começar perguntando como é que foi o ingresso nesse programa de mestrado em Direito Médico e a aceitação do orientador para este tema? Professor, o ingresso no mestrado foi muito legal, posso dizer assim que foi a realização de um sonho, né? Como eu já tinha dito aqui em outra oportunidade, né, eu conheci o letramento em saúde em uma discussão de aula envolvendo a ética no aconselhamento genético na Universidade de São Paulo, através de um artigo seu e da professora Mariana Dantas, né, que foi publicado na revista de bioética do Conselho Federal de Medicina, e desde então eu me apaixonei por este tema, conheci a Rebraus e segui a minha carreira acadêmica, né, no letramento em saúde, o que me é um motivo assim de grande orgulho. O meu orientador, o professor Clóvis Francisco Constantino, ele foi e é um grande entusiasta, né, dessa pesquisa. Desde o início ele ficou muito encantado com o tema, né, eu posso dizer isso para vocês. Hoje ele é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele já foi presidente do Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo e também já foi vice-presidente do próprio Conselho Federal de Medicina.
Então, além disso, ele é doutor em bioética na Universidade do Porto, né, em Portugal, tem uma grande expertise, né, e admirável na bioética e nos fundamentos do consentimento informado envolvendo, né, a prática médica. Então, foi muito bacana, assim, a aceitação, o ingresso no programa, né? Eu, assim, participei da primeira turma, né, de egressos, né, do programa, e nós já conseguimos emplacar, né, um tema com letramento em saúde. Eu acho que é um motivo de grande orgulho, né, e muita felicidade para a nossa Ribraus, né? É um grande orgulho para você, né? Você conseguiu desbravar aí, né? Um deserto ainda, né? É verdade, é verdade. E eu acho que é uma coisa interessante que você falou que ele abraçou a ideia, né, do teu tema, né? É engraçado que quem escuta falar de letramento acaba se apaixonando logo também, né, Ronaldo? A Eu pessoa costumo dizer começa. que Sim, pode falar. não, com certeza, eu costumo dizer que é igual a bioética, né? A pessoa, quando ela é picada pelo bichinho, né, da bioética e do letramento em saúde, não tem mais volta, né? Não tem, não tem. É tão bom isso, né? E assim, a pessoa começa a encontrar até possibilidades onde ela nunca pensou que pudesse ter de aplicação do letramento, né, não? Sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas. É um tema realmente muito rico, muito interessante. É, exatamente. Bom, como você é do nosso grupo ali de comunicantes, né, da rede, né, faz parte do grupo da WhatsApp, da rede brasileira, a gente já sabe um pouquinho da tua vida profissional, né? Então, a gente sabe que durante o período do mestrado, você realizou atividades complementares, participou de congresso, foi docente em curso de pós-graduação, escreveu capítulo de livro, escreveu artigos. Então, como é que foi essa experiência de levar o letramento em saúde para o público da área jurídica? Professora, eu primeiro quero dizer que eu fiz bastante coisa mesmo no período do mestrado, né? Eu me atirei de cabeça, assim, né? Acho que, enfim, grande parte dessas minhas publicações e quando eu tive poder de fala, né? Eu falei sobre letramento em saúde. Então, eu sinto muito orgulho de ser uma voz do letramento em saúde na esfera jurídica, né? Todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar com advogados especialistas em direito médico e da saúde, ou especialistas em bioética, né, sejam vindos da área jurídica ou da própria área da saúde, eu sempre recebi feedbacks muito positivos sobre o letramento em saúde, né, sobre a importância e como achavam interessante que até hoje não tinham ainda conhecido o tema, né? Então, a grande importância de falar, né, e escrever sobre o letramento em saúde é que na própria doutrina, né, e nas decisões dos nossos tribunais, né, no Brasil ainda o tema não chegou, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que a gente tem um longo caminho pela frente, mas nós vemos aí decisões e grandes escritores da área da bioética e do direito da saúde falarem dessa importância da comunicação e da compreensão para se garantir aí a autonomia dos pacientes, mas ninguém diz como que deveria ser feito, né? Então esse foi, eu acho que o grande ineditismo da minha pesquisa de mestrado, graças aí ao letramento em saúde, né? Então eu me sinto muito honrado, muito orgulhoso disso tudo. Uhum, exatamente, muito bom mesmo, muito bom. E conte aí para a gente, então, o que você abordou exatamente na tua pesquisa do mestrado? Bom, a senhora já tinha dado aí um spoiler, né? Um pequeno spoiler do que eu abordei, mas eu acredito assim que em linhas gerais, né, foi abordado que o conhecimento e comunicação são necessários para a independência na promoção da saúde, né, das pessoas de modo geral, né? É, acho que um grande slogan que eu costumo usar no meu próprio perfil lá do Instagram do consentimento, que não existe autonomia sem conhecimento e não existe aí conhecimento sem uma comunicação eficaz. Então, o objetivo da pesquisa foi de verificar se essas técnicas de letramento em saúde auxiliam na comunicação e na compreensão de médicos e pacientes, né, no momento da obtenção do consentimento informado. E para isso eu inicialmente apresentei aí um breve histórico do consentimento informado, a noção de autonomia e do próprio dever de informar, né, na parte legal. Depois disso,
como que se dá, né, na realidade brasileira hoje o consentimento informado, a partir aí do entendimento de uma recomendação do próprio Conselho Federal de Medicina e da nossa legislação brasileira, com questões análogas, né? E também quais são os elementos que constituem ele, né, hoje. Né? E ainda eu também analisei esse instituto jurídico do consentimento informado, né, como um ato jurídico num sentido estrito, e, por fim, eu mostrei esses conceitos do letramento em saúde, as suas técnicas, né, as suas aplicações na medicina e se servem como garantias de uma comunicação e compreensão eficazes. Né? Foi basicamente essa é, a linha toda da pesquisa. Só isso, né? Eu imagino o trabalho todo. Mas Quando a assim, de pessoa fala modo geral, basicamente isso dá a impressão que é bem pouquinho, mas não é de jeito nenhum, né? não é uma trajetória, mas é que era um sentido que precisava ser construído, eu dependia de alguns conceitos iniciais para conseguir chegar no objetivo que eu precisava, né? Então, a gente vai contando uma historinha, né? Como funciona o letramento em saúde propriamente dito, né? A gente vai contando uma historinha para fazer com que a pessoa se contextualize e ela consiga chegar nas reflexões que eu preciso, né? Então, é, acho que essa linha toda ela ficou muito bem entrelaçada, né? Legal. E que método que você usou, Ronaldo? Pois então, professora Helena, aqui na pesquisa jurídica ela é um pouco assim diferente da pesquisa na área da saúde, né? Nem sempre a gente consegue utilizar questões quantitativas, né? Então a pesquisa jurídica ela é bem qualitativa, né? E aí o método que eu utilizei foi de uma revisão narrativa de literatura mesmo, né? Acho que eu quis inicialmente aí para o mestrado ver a parte romântica disso tudo, né? Trazer o tema para discussão e para depois, né, num futuro doutorado aí a gente conseguir desenvolver melhor uma pesquisa daí quanti-quali. Mas fiz então essa revisão narrativa de literatura envolvendo aí as áreas do direito, da bioética, né, e das ciências da saúde de modo geral. Através de uma abordagem eu utilizei bastante indutiva e dedutiva, né? Os procedimentos que eu utilizei foi comparativo, né, que tem uma finalidade aí de explicar essas diferenças e semelhanças sobre o tema, e também histórico, né, porque apresentei aí instituições do passado e sua influência na atualidade, né. A técnica que eu utilizei foi realmente bibliográfica, né, através de livros, revistas científicas com seus respectivos artigos, né, interpretação de leis, que é muito importante dentro do direito médico, e outros meios passíveis aí de utilização na elaboração da pesquisa, como podcasts, enfim. Né? Mas foi uma pesquisa bem interessante. Eu imagino. Agora, é uma revisão, mas ela é complicada, né? Porque você teve que entrelaçar algumas áreas, né? Exatamente, Que na verdade, você que criou os laços, né? Elas estão exatamente, soltas por aí, não é isso? E você foi mostrando onde é exatamente. que elas, né? Exatamente, de três, quatro eixos, assim, eu fui fazendo uma trança com elas até chegar naquele nó final, né? Então, foi exatamente isso. Eu tinha insights, né? E consegui fazer esse link entre essas áreas. Então, acho que isso é muito bacana, né? De a gente conseguir enxergar, né? Dentro do contexto da bioética, do direito médico, do direito da saúde de modo geral, né? E sendo um tema, né, envolvendo letramento em saúde, mais do que uma cereja do sundae, né? Acho que a sobremesa inteira, né, professora? Sim, com certeza. E assim, eu acredito que outra pessoa que não fosse você, talvez não tivesse conseguido fazer o que você fez, porque você já se apaixonou há um certo tempo pelo letramento e aí você começou a ter leituras e práticas sobre isso. Então aí você conseguiu realmente enxergar onde é que estavam as possibilidades para puxar os fios e fazer a trança que você disse, né? Mas uma pessoa É, menos avisada, se só tivesse um interesse no tema e fosse começar sem ter já essa paixão prévia aí pelo letramento, acho que não conseguia não, viu?
Pois é, eu acho que isso é um ponto importante, assim, de destacar mesmo, porque eu, na verdade, eu já era apaixonado pelo consentimento informado e muito me incomodava essa questão de como se comunicar corretamente, como fazer com que o paciente compreenda. Até que, né, eu fui apresentado, caiu assim de paraquedas no meu colo e, e muito sensível, me tocou assim profundamente em relação aos próprios direitos humanos, né? É, que é justamente essa questão da comunicação e a compreensão, eu ia conseguir lidar se eu entendesse o que era o letramento em saúde. Então, foi um casamento muito bonito, né? Isso, com certeza. Ronaldo, assim, quando a gente faz pós-graduação, a gente tem assim, as partes preferidas daquilo que a gente faz, né? Tem umas Certo. partes que não são tão preferidas, que a gente preferia não fazer, mas tem umas que a gente se apaixona mais, né? O que, que você achou assim de você, particularmente você, fazendo uma avaliação da tua pesquisa? O que, que você achou de interessante nela? Olha, professora, acho que isso é muito difícil de dizer tudo que eu encontrei lá de legal, né? Mas eu consigo destacar aqui alguns aspectos que eu considero importantes. Primeiro, em relação ao próprio consentimento informado para consultas e procedimentos, né, como uma criação jurídica. Especificadamente, quando a gente fala de um consentimento escrito. Né? Posso dizer isso porque, ao longo da história, a gente teve aí muitos processos judiciais envolvendo consentimento informado, né, datados até antes do próprio nazismo, né, da Segunda Guerra Mundial, que criaram essa atmosfera que conhecemos hoje, né, hoje do consentimento ser praticamente uma lei que ele tenha que ser escrito e não é uma verdade, né? Então isso foi uma criação de juristas, de advogados, né? Fazendo uma meia-culpa aqui para minha classe, foram os advogados que criaram isso, né? Essa exigência, né? Essa fantasia que ele tem que ser escrito, que na verdade não é, né? Acho que o segundo ponto, eu também percebi que muito se fala, né, de uma comunicação efetiva com pacientes, inclusive falando de técnicas, sem dar o nome correto a essa ciência que é o letramento em saúde. Então, isso é uma coisa que a gente que é apaixonado pelo letramento em saúde, que faz parte, né, da Ribraus, enfim, se sente um pouco, às vezes, preterido em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, te dá mais força para letrar as pessoas por aí, como diz a professora Virgínia, né? Justamente para que elas conheçam o letramento em saúde, né? E eu acho que o terceiro aspecto, até em relação a essa questão do negócio jurídico, que talvez nesse podcast aqui seja a pulga, né, atrás da orelha, né, dos nossos ouvintes, é, entender que o que precisa ser investigado num negócio jurídico, que é a sua existência, a sua validade e a sua eficiência. Então, somente quando se completa todo esse ciclo, né, da sua realização é que um negócio existe, vale e ele é eficaz. Então, só que existem negócios que existem e não valem, né? Ou que existem, valem e não são eficazes. Então, o que eu quero dizer com isso, né? É que, em se tratando do consentimento informado, quem cala não consente, né? Então, o simples revelar ou informar, ele não é suficiente, ele é necessário que a informação se transforme em conhecimento, né? Para que a pessoa tome decisões adequadas, e é por isso que é tão importante o letramento em saúde. Né? Então, fazendo esse link, né, do consentimento informado, desse documento, né, desse contrato, podemos dizer assim, então, porque que ele é um ato jurídico mesmo, que ele seja completo, né, que ele tenha, além dele existir e valer, ele também tem que ser eficaz, né, senão não adianta de nada, né. Acho que esses foram os três grandes pontos, assim, que eu consigo destacar aqui, né, que eu achei interessantes na pesquisa. Uhum, muito bom, muito bom. Bom, e aí, considerando o spoiler aí que eu já dei na sua apresentação e o que você falou até agora também, então, em termos de resultado, você encontrou, então, que o letramento em saúde é uma ferramenta capaz de dar eficácia a esse consentimento informado? Sem dúvidas nenhuma. Até porque o consentimento informado ele é todo
o contato do profissional da saúde com o paciente ou o responsável. Ele é um processo, né? A gente tem essa falsa ideia de que ele é um ato isolado, né? Então, se a pessoa está consentindo ali, desde retornar uma consulta, aderir a um tratamento, seja ele medicamentoso, cirúrgico ou nutricional, né? Então, se a gente parar para pensar que entre os anos 2000 até 2019, as doenças não transmissíveis, né, frequentemente aí conhecidas como doenças crônicas, foram a maior causa de mortalidade no mundo, né, que chegou a ser responsável aí por 277 milhões de mortes entre pessoas de 30 e 70 anos, né, numa década, né, na verdade em 2 décadas, né, em 20 anos. É importante de se entender que o letramento de saúde ajudaria a prevenir grande parte dessas mortes, né, já que mostra a sua eficácia, né? Então, num tratamento medicamentoso, por exemplo, se a gente considerar aí que o consentimento informado tem essa ligação, né? Então, pessoas, né, organizações, né, as circunstâncias sociais de modo geral, essas preocupações com políticas públicas são cruciais para apoiar o letramento em saúde, né? É necessário uma estratégia de toda a sociedade, né, que combine com ações públicas, podemos dizer aí, multissetoriais, né, e práticas para aumentar o letramento em saúde da população, que sem dúvidas fará com que tomem decisões informadas, né? Então, eu consigo chegar e mostrei isso, né, esse resultado, né, na pesquisa. Então, foi uma coisa que chamou muita atenção, né, dos avaliadores e depois das outras pessoas que leram, assim, porque realmente a trança ficou amarrada, né? Isso. Não vai desatar, já ficou com lacinho no final. Isso aí. Bom, você já falou aí que o pessoal se espantou na banca, era essa pergunta que eu ia fazer agora, porque você disse que o seu orientador, ele logo gostou e encampou a ideia, né? Aí, quando você apresentou assim, a sua dissertação para a banca, como é que foi a repercussão específica com os seus examinadores? Olha, professor, eu gostei muito da banca particularmente, né? Tanto na qualificação como na defesa, né? Esses trâmites que a gente precisa passar durante os programas de pós-graduação são necessários e são importantes, né? Os professores são grandes juristas que eu admiro muito, né? O meu orientador, né, um médico, né? Então, assim, foi muito importante, né, a presença deles, né, para conseguir verticalizar esse tema, que eu não falasse só de bioética ou que eu não falasse só de letramento, mas que eu conseguisse colocar também a questão envolvendo o próprio direito, né? Então, eu recebi aí algumas sugestões para melhorar ainda mais o trabalho, né? Que isso é comum que aconteça nas bancas, né? E em relação ao letramento em saúde, especialmente, todos gostaram muito da temática, né? E esse link que foi feito com consentimento informado. Eu até gostaria aqui de aproveitar e deixar um grande abraço para a professora Roberta Toledo, para o professor Silvio Serrano, para o professor Jorge Tomelin e ao meu orientador queridíssimo, professor Clóvis Francisco Constantino, por todo, né, incentivo à pesquisa que foi me dado, né, esse suporte. Muito bom, muito bom. E você pensa em publicar a pesquisa ou já está publicando? Como é que está a situação da pesquisa? Pois então, professora, eu já estou trabalhando em alguns aspectos para transformar a dissertação em livro, né? Acho que, afinal de contas, né, é necessário fazer com que esse letramento em saúde seja transformado também num letramento jurídico, né, para as pessoas que vão ler na sua maioria, né, que são os meus colegas bioeticistas e também juristas do direito médico. Mas a pesquisa em si eu publiquei como orientador, né, na revista Medicine in Law, que é da Associação Internacional de Direito Médico, isso até antes da minha defesa. Foi um artigo, essa revista ela é uma publicação em Israel, então feita em inglês, então várias, né, pessoas envolvidas no direito médico recebem, né, essa revista de maneira gratuita, que são membros, né, dessa associação internacional. Então, já tive alguns feedbacks aí internacionais, foi muito legal.
Mas a dissertação em si, eu estou dando uma melhorada nela para conseguir publicar em formato de livro, né? Então, vamos ter novidades por aí em breve. Que coisa boa, é. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que esse tipo de trabalho teu é fundamental que tenha um livro-texto para consulta mesmo, né, Ronaldo? Então você tem, Eu você, considero você também é importante. expert do assunto no momento, né? É, eu considero bem importante mesmo. Então, que é aquela coisa, né, professora? Acho que pesquisa feita, não publicada, é pesquisa perdida, né? Então, a gente batalha tanto pelas nossas coisas, né, pelas nossos trabalhos, a gente se sente tão feliz quando os resultados são legais, né? São os feedbacks que a gente recebe das pessoas. Então, acho que isso não pode ficar engavetado, né? Isso, exatamente. Exatamente, não pode mesmo. Se você puder me passar, Ronaldo, o link da revista para a gente botar na descrição do episódio, porque daí as Claro, pessoas mando sim. podem ler, né? Podem ler. Mando sim. E a minha dissertação também já está no repositório da universidade, ainda não está no banco de teses e dissertações da CAPES, mas tem do repositório da universidade. Aí eu lhe mando os dois links, a pessoa vai ter a versão do artigo aí de em torno de 15 a 20 páginas, né, em inglês, e também vai ter a dissertação completa em português. Maravilha, maravilha. Bom, você disse que em termos de futuro já está ajeitando para fazer o livro. E que outros planos você tem aí para o futuro? Pois é, professor, eu acho que posso dizer aí que eu já estou me preparando para um futuro doutorado, né? Além da questão do livro, continuar publicando, dando aula, né? Que eu acho que isso é muito importante. Trabalhar cada vez mais com os meus clientes profissionais da saúde enquanto advogado, né? Auxiliando na aplicação das técnicas do letramento em saúde. Acho que esses são os principais aí planos para o futuro, né? De maneira imediata e imediata, né? E outros vão surgindo no meio do caminho, né? Sim, sim, está sempre surgindo. Mas você pretende enveredar o doutorado com essa temática mesmo? Puxando Sem para o dúvidas. letramento? Sim, né? Sem dúvidas, professora. Dessa vez eu quero fazer uma pesquisa, além da qualitativa, colocar uns dados aí. Então, vamos fazer uma quanti-quali, né? Bacana, muito bacana, muito bacana. E aí, para a gente finalizar, Ronaldo, tem alguma mensagem ainda que você gostaria de falar para os nossos e para as nossas ouvintes? Como última mensagem, eu gostaria de agradecer à diretoria da Ribraus, né, da Rede Brasileira de Letramento em Saúde, pelo suporte, por todo o auxílio e, inclusive, compartilhamento de conhecimentos, né? Isso foi muito importante no desenvolvimento do meu trabalho, porque eu era ali o patinho feio, né, dentro do ninho, né, rodeado de profissionais da saúde excelentes, e eu como um jurista, né, apesar de ter formação licenciado, né, em ciências biológicas, muito do que eu aprendi, do que eu utilizei na minha dissertação, foi aprendi com vocês, né? Então, é, eu deixo aqui meu agradecimento, né, da professora Virgínia, professora Catarina, a você, professora Helena, por todo esse auxílio, né, esse incentivo à pesquisa. Também agradecer, né, aos queridos amigos da Ribraus, né, e ouvintes, é, os demais membros do nosso grupo que sempre estão compartilhando ali alguma cartilha, algum artigo, documentos internacionais, né, que nos são tão valiosos, né, para aumentar, né, e nos expandir em termos de conhecimento e para as nossas pesquisas envolvendo letramento em saúde. E no mais, deixar o meu muito obrigado, né? E como diz aí novamente a professora Virgínia, vamos letrar por aí, né? Isso, vamos sim. Maravilha, Ronaldo. Bom, Ronaldo, você está falando em gratidão, mas a gratidão é nossa. Você sabe que você é um dos pioneiros do Brasil na área do direito a levantar essa bandeira. Então, você merece a gratidão e o incentivo de toda a nossa rede, que você está levando o letramento para quatro cantos, entendeu? E tá saindo do ninho pequeno, está indo para o ninho grande. Então, você deu assim uma outra roupagem para muitos de nós, inclusive, para a hora que a gente considera consentimento informado, sabe, Ronaldo?
Porque, assim, Sei. muitos de nós, a gente quer rapidamente se livrar da obrigação de enviar, por exemplo, um modelo para as comissões de ética para aprovação de estudos ou protocolos de tratamento, né? Então, o que, que o Sim, paciente vai assinar? A gente quer se livrar. Então, a gente acaba deixando de lado um passo que é super importante em todo esse processo. A gente não pensa na questão da comunicação, do respeito, da empatia, né? E, infelizmente, o que, que acontece? Quando chega uma coisa mal preparada nas comissões, também nas comissões não tem especialistas que vão lapidar o que a gente fez para ficar realmente um consentimento informado do jeito que é para ser. Então, na verdade, você está trazendo essa discussão para a baila, você está trazendo isso para a mesa. Então, é muito importante esse seu papel, Ronaldo. ah, professora, eu fico muito feliz, assim, eh, porque é uma construção conjunta, né? Eu posso dizer aí que a minha dissertação ela foi feita em 10, 20 mãos, né? Eh, que foi um compartilhamento, assim, extraordinário de conhecimentos, né? E eu consegui, claro, filtrar dentro da necessidade que eu precisava no meu trabalho, mas tem ali pedaços de todas e todos vocês, né, da Ribraus. Então, eu fico muito feliz, né, por isso, assim, e de a gente conseguir também, então, desbravar uma área nova, né, dentro do próprio consentimento informado, mas, sobretudo, do letramento em saúde. E aí, agora, eu espero que os meus colegas, né, do direito apliquem essas técnicas para um letramento jurídico, né, que, que consigam fazer analogias eficientes, né, para que os pacientes clientes, né, sejam também entendidos e sejam que tenham uma compreensão e tomar decisões, né, adequadas, não só na área da saúde, mas também no direito como um todo, né? Então, fico muito feliz por isso. Muito obrigada, muito obrigada. Então, Ronaldo, agradeço demais você ter vindo aqui hoje novamente, né? A segunda vez que você vem, espero que venha outras logo, com essa delícia de tema aí que você trouxe, tá? Também agradeço aqui, logicamente, como sempre, a audiência de vocês, queridos e queridas ouvintes, aguardando todo mundo no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, Ronaldo. Até a próxima vez, que seja breve. E até a próxima, professora. Vou sentir saudades, hein? Tchau, tchau. Tchau.